Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos pra cima, porco. Obrigado pela sua presença. Se você puder deixar seu like, ajuda demais. Se inscreva aí no canal e bora lá para mais um react. O último apague a luz na Sociedade Esportiva Palmeiras. E também vamos falar aqui, vamos reagir aqui ao programa falando sobre o clássico, que é uma final. Danilo, tá certa a escolha, a estratégia do Abel levando a cavalaria, que nem não tá incluído, não tá todo mundo ainda, né? Porque ele tem alguns problemas de DM. Mas o que tem que fazer agora? Eu acho que o erro do Palmeiras foi ter jogado com com parte da cavalaria. A cavalaria tá no DM? A cavalaria. Tá no veterinário. Eu acho que o erro do Palmeiras foi ter jogado com parte da cavalaria na última partida contra o Novo Horizontino. E não falo por causa do resultado. O Latifi aqui tá à prova na live do Palmeiras que a gente fez terça-feira, 4 da tarde, antes do jogo contra o Novo Horizontino. Eu já falava que, para mim, essa partida era a ideal para o Palmeiras fazer testes, jogar o máximo dentro do regulamento permitisse, né, com os seus sub-20, seus jogadores de base, o que fosse. Por quê? Porque aí joga... Numa 4-0 com... Parabéns, Danilo Lavieri. A culpa é sua, então? Não, porque aí... O Abel te ouviu e deu ruim? Não, jogou com Gomes, Piqueires, para mim não jogava... Jogou titulares, hein? Se titulares foi esse estrago, imagina. Assim, é capaz que ganhasse. Sabe o que é? Essa é a loucura? Porque o Palmeiras jogou com o time reserva ou com o time mexido contra o Ceará na última rodada do Brasileiro do ano passado, jogou melhor do que estava jogando até então. Enfim, é difícil conseguir medir isso. Mas por que eu defendia contra o Novo Horizontino com força mínima? A gente tem a expressão força máxima? Eu defendia força mínima. Por quê? Porque aí você joga com força máxima contra o São Paulo e contra o Galo na quarta-feira na estreia do Brasileirão. Gente, Brasileirão tá aí, vocês estão lembrando? Você precisa pensar nisso também. Dia 28, quarta-feira, véspera do meu aniversário, aí, dia 28. Vai ter um belo presente, então, Atlético Mineiro de São Paulo e Palmeiras. O Galo me dá presente nenhum. Será? Tá complicado. Então eu defendia essa estratégia. Agora, contra o São Paulo tem que jogar com força máxima e contra o Galo tem que jogar com força máxima. Para mim é isso, é bem claro, assim como quando for o jogo contra o Corinthians no Campeonato Paulista, e nem é só para dar a resposta para a torcida ou para ganhar 3 pontos, não, mas porque são jogos importantes para a confiança, para o ambiente, clássicos são importantes, então para mim o erro do Palmeiras foi contra o Novo Horizontino, agora contra o São Paulo está certinho de jogar com força máxima. Você vem falando sobre a dificuldade E esse de fazer jogo vale muito contra o São Paulo, hein? Né? Será não que perder você de jeito nenhum, senão Abel tá morto. Só para falar um pouco que o Danilo falou da força máxima contra o Novo Horizontino, o que ajuda o Palmeiras para ter força máxima contra o São Paulo e contra o Galo é que o jogo é sábado, né? E aí contra o Galo seria só na quarta. Então, o Abel, que gosta de reclamar bastante desse tempo de recuperação, o Palmeiras vai ter esse tempo para recuperar todos os jogadores e todo mundo chegar bem contra o Galo. Aí, PVC, você fala da dificuldade de nascer um time desse Palmeiras. Esses jogos mais complicados, né? Eu sei, hoje é dia 20 e poucos de janeiro, tá muito no início da temporada, mas um clássico contra o São Paulo, depois você tem um confronto contra o Galo já pelo Brasileiro, pode ajudar a formar esse time ou pode pressionar ainda mais nesse momento ainda tão precoce da temporada e prejudicar esse processo? Não, pode pressionar, mas não tem como não pressionar mais. Não tem mais como não pressionar. Não tem mais pra onde correr. Não, se você tivesse 12 pontos ou tivesse jogado com o time reserva, o que pressiona foi o 4-0. Mas o que pressiona também é o início do Brasileiro. E o ano passado, que não teve título? Não, eu acho que menos. Acho que 25 não acabou. Para mim, o principal ponto do Palmeiras é 25 não acabou. Não acabou. Então, aliás, estava na pichação, Claro que né? não. Não parei disso. 25 ainda vive, sei lá, alguma coisa assim. Eu odeio essa história de pichação porque, enfim, já falamos disso ontem. Deixa pra lá. Eu acho que assim, o problema, o brasileiro começa estranho. Porque o Palmeiras não tem o Allianz Parque. Porque o Palmeiras começa jogando na Arena MRV contra o Atlético. O Atlético não está bem, é o ponto positivo. Porque o time não está pronto. O time não está pronto fisicamente, o time não está pronto tecnicamente. 2025, para mim, a reflexão está feita. E está feita internamente. Que precisa ganhar os jogos grandes. O Palmeiras perdeu, vou repetir, perdeu a Libertadores e a Copa do Brasil dos últimos 2 anos para o campeão. E não foi campeão brasileiro e foi vice porque não ganhou o confronto direto contra o campeão. Se tivesse vencido um jogo contra o Botafogo, podia ser campeão no saldo de gols. E se tivesse vencido um jogo contra o Flamengo em 25, tinha sido campeão pelo número de vitórias.
Então, assim, E o aqui se? está resolvido. A equação 24-25, E ela o está se? resolvida. Internamente ela está resolvida. O entendimento claro precisa voltar a ganhar o jogo grande. Ponto. E jogar E melhor cadê as também, peças? né? Sim, vamos E ganhar o jogo também. grande. Tem jogo que você não precisa jogar bem, você tem que ganhar. Esse é o jogo. Não tá Palmeiras ganhando. e Flamengo do Allianz Parque. Tem que ganhar. Não tem Não como ganhou. empatar. Para você ganhar o campeonato. Só que o campeonato começa sem ter um time montado. Não existe um time montado. Existe uma projeção de time. O Marlon Freitas de 5, o Lucas Evangelista de 8, o André de 10, o Vitor Roque com o Flaco, ou sem o Flaco, com o Paulinho voltando. Esse time não existe. Então, um time que não existe, ele pode perder para o Atlético na primeira rodada e se complicar na segunda rodada, e quando você piscar, está em 7º lugar. É que eu penso assim, que além do resultado, Latifi e Danilo podem me corrigir, mas pelo que eu tenho observado da torcida do Palmeiras, há uma insatisfação muito grande também com o nível do futebol apresentado, porque nas 3 primeiras rodadas o time conseguiu 3 vitórias, por 1-0 é verdade, mas venceu os 3 jogos. Aí, claro, né, tem um 4-0 que atrapalha tudo, mas a torcida pensa que o Abel não tem mais repertório, que o time não consegue jogar bem, apresentar um bom futebol. E então, não tá jogando me parece mesmo. que isso também tem pegado, Danilo. O que você acha? Eu repito o que está na tarja lá. Esse começo de ano, o Palmeiras podia ter vencido por 1-0 ou por 4-0 no Novo Horizontino. Se perdesse do São Paulo, essas críticas que a gente está ouvindo agora seriam as mesmas. Porque não tem repertório, porque o Andréas olha para cima. É só porque bola longa. chutão. Só que, se você for olhar o jogo contra o Novo Horizontino, o Palmeiras perdendo de 1-2-0, o Palmeiras criou por baixo. Criou saindo lá de trás. Só que precisa Bem o quê? pouco, né, Lavieri? Repetir isso mais vezes. Precisa transformar isso num padrão. Só que a gente está, de novo, numa temporada que começou dia 5, a gente está no dia 22. Palmeiras do dia 5 ao dia 7 nem na bola tocou. É exame, é esteira, é bicicleta, é coisa de sangue. Nem Todos tocou na os bola. times, no caso. Então precisa melhorar, precisa evoluir. Só que num mundo normal, em que você pensa só apenas em janeiro, normal, tem que melhorar, vai evoluir, o Marlon Freitas vai se acertar, depois o Evangelista vai voltar, o Felipe Anderson tem mais uma chance de renascer. Isso que o Lavieri tá falando é muito bonito, é tudo verdade. Só que esse discurso já foi adotado no ano passado. O Abel, quando perdeu o Paulista, ele minimizou. A diretoria já sabe o que eu penso sobre esse campeonato. É porque foi preparação. Porque o foco é o Mundial no meio do ano, é o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil. E aí o que aconteceu? O que aconteceu depois? Então, a falácia é a mesma. Tem que ter preparação, tem a pré-temporada, mas ano passado falaram a mesma coisa, sabe? Então assim, ele tem que parar de falar e tem que demonstrar mais dentro de campo. O Abel mostrar mais trabalho e a Leila contratar aquele diretor lá fraco que não contrata ninguém. O Vitor Roque está recuperando sua melhor forma. Só que aí o que acontece? Os caras estão de novo pensando em 2025. 2025, Palmeiras deu chutão, Palmeiras não ganhou o jogo grande. Por isso, para mim, ainda está contaminada a análise do torcedor. Não, uma coisa que eu acho, falei ontem, vou dizer de novo. Eu não acho que o Palmeiras é um time que só joga de bola longa. Não, eles criam os estigmas. Assim, o Palmeiras era o time de 2020, só joga de contra-ataque. Depois só joga de bola parada. Agora só joga de bola longa. Não é fato. O time não sai a Fernando Diniz, é verdade. Mas não é um time que só joga de lançamento longo. Não é A maioria fato. das O Palmeiras vezes. tem, tipo, um Everton... Jogo tem um repertório grande, de quase passe longo dele, como o Gustavo Gomes acerta passes longos, mas é um time que também tenta sair... Então, a saída do Benedetti. A saída do Benedetti não era um chutão, era uma tentativa de passe. Passe mal dado virou contra-ataque e gol do Novo Horizontino. Quem poderia ajudar nessa construção, mas não tem ajudado tanto, é Rafael Veiga, Latifi. E agora ainda tem uma notícia, uma possibilidade de saída dele, porque a negociação com a América do México parece que está avançando. Então você vai me O contar último isso. apague a luz. Esse olha, só sai Lu, jogador. Ontem eu e o PVC, no final da tarde, a gente avançou na apuração do interesse do América do México. A informação é que a proposta pelo Meia vai chegar até o fim dessa semana, né? E seria uma proposta de empréstimo. Em primeira instância, quando o torcedor ouvir isso, não agrada, né? Emprestar o Veiga, ídolo, mas poderia ser uma possibilidade, lembrando que o Veiga tem contrato com o Palmeiras até março do ano que vem, então não é um vínculo extenso. Toda vez que a gente conversa sobre Rafael Veiga no clube, a gente sempre escuta que ele é um jogador muito importante, ídolo, só que, pelo lado do atleta, eles veem com bons olhos pelo menos ouvir o que os mexicanos têm a oferecer
O Veiga é um atleta que sempre demonstrou interesse em jogar na Europa, mas ele já está com 30 anos, completa 31 em junho, então pode ser que esse barco tenha passado do futebol europeu. Passou. E o futebol mexicano, a gente já viu exemplos de dentro do Palmeiras, né? A gente citou ontem o Luan, zagueiro, que pediu para sair e foi negociado. E o Palmeiras, quando os atletas pedem para deixar o clube, o Palmeiras tem atendido, né? O Everton e o Marcos Rocha são os principais exemplos disso, de dois jogadores históricos do Palmeiras que, quando receberam uma oferta, pediram para ser negociados. Óbvio que com o Rafael Veiga existe toda uma história com o clube, o Palmeiras não gostaria de perder o atleta, mas existe a possibilidade do jogador ficar seduzido com esse projeto no América do México, lembrando que o Veiga não é mais titular absoluto do Palmeiras. Desde o ano passado ele virou reserva, ainda nesse ano ele só fez 2 jogos, né, apesar de os 2 terem começado como titular, então é um nome que pode deixar o Palmeiras, e sim pela vontade dele, viu? Porque o Palmeiras, como o próprio Abel já disse em coletiva de imprensa, não gostaria de perder o jogador. Pois é, o Palmeiras não gostaria de perder o jogador, mas vai negociar. A grande questão aqui, galera, é o seguinte: ok, o Veiga sair, faz parte, os ciclos se encerram. O problema é, quem vai chegar pro lugar dele? O Aníbal saiu, quem que veio pro lugar dele? Marlon Freitas, não, Marlon Freitas é 8. Marlon Freitas é para cobrir a saída do Rios, porque o Evangelista veio e ficamos com 2 opções. O André joga mais avançado, então o problema é quem vai chegar. Esse é o problema do Palmeiras hoje em dia. Obrigado pela sua presença, grande abraço, até a próxima.